E o pré-candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que vai se dedicar a aprimorar a segurança pública do Estado, caso seja eleito. Segundo Tarcísio, os governos anteriores fizeram um pacto com o crime organizado em virtude do receio desse enfrentamento. O ex-ministro da Infraestrutura declarou ainda que quando o crime não é combatido, ele cresce, se infiltra no poder e acaba virando força política. Tarcísio de Freitas defendeu a modernização das políticas de São Paulo e criticou a precarização e os salários baixos que a categoria enfrenta. José Maria Trindade. Aros, eu acho que o ministro Tarcísio é a grande novidade da política nacional e vai entrar exatamente no maior estado do país, né? O maior colégio eleitoral. E essa grande novidade já aparece nas pesquisas muito bem colocado. Ele representa o que é a cara de São Paulo, a infraestrutura, o desenvolvimento e as entregas dele como ministro, né, que o habilitam a fazer esse debate. Sobre segurança pública, eu acho que São Paulo é um debate que tem que ser mais detalhado, mais fino. A Força Policial de São Paulo é muito bem treinada, muito bem habilitada, apesar dos salários baixos. Isso é realidade. São Paulo ela tem um índice de violência baixo com relação a outros locais do país. Assusta em São Paulo os índices absolutos, né? Porque são muito altos. Mas quando você divide pelo número de habitantes, por 1.000 habitantes, a gente vê que a polícia de São Paulo, as forças de segurança de São Paulo são muito bem treinadas e combatem sim ao crime. E não concordo com o candidato quando ele diz que há ali um conluio, que há vamos dizer, um entendimento entre força policial e bandidos. Isso realmente não acontece em São Paulo. Eu já conversei muito sobre isso, salários, né, da força policial. E me dizem representantes aí do governo de São Paulo de que a Força Policial de São Paulo é muito maior do que os exércitos de vários países aqui na América do Sul, né? Calculado ali mais de 130 mil entre ativos e inativos policiais em São Paulo. Ou seja, é muito difícil pagar um bom salário, mas é necessário. É preciso se discutir isso abertamente e o momento é agora, durante a campanha eleitoral. Considero que o candidato é escravo do que promete. E já que ele está entrando nesse assunto, ele tem que chamar as forças policiais e vários líderes policiais apoiam o presidente Jair Bolsonaro e apoiam o Tarcísio. E esses líderes devem discutir ali o que pode e o que não pode acontecer e até onde ir nessa concordância com a Força Policial e a Segurança Pública de São Paulo. É um ponto importantíssimo que não pode ser esquecido. Deixa eu ouvir o Fiuza também sobre esse tema. Olha, a questão da segurança se agrava sempre que a situação econômica piora. Nós tivemos o problema da pandemia, mas nós tivemos um governo em São Paulo que foi a vanguarda da destruição ao direito de empreender. Eu acho que se qualquer candidato aí que se oponha ao atual governador, ele deveria cobrar do atual governador e também do prefeito, o anterior infelizmente faleceu, mas, enfim, a gestão atual, precisam ser cobradas, essas gestões precisam ser cobradas sobre as medidas brutais que adotaram, supostamente como segurança sanitária. Isso aí caiu no mundo inteiro. Esta ideia, essa fantasia de que você não deixar ninguém botar o nariz fora de casa, de uma maneira grosseira, sem mapear vulneráveis, sem cuidar de transporte, etc. Isso aí eu estou enfatizando, porque isso foi, até prova em contrário, um ataque à liberdade e ao empreendimento, e uma destruição especialmente das pequenas cadeias econômicas, especialmente de comércio. É claro que isso tudo, além do que a pandemia já traria, isso tudo foi, sim, uma usina de problemas nessa área de segurança pública. E não só São Paulo, mas talvez São Paulo de maneira mais dramática,
vai levar essa herança por um bom tempo. E quem chega precisa responder, precisa buscar as respostas, né, dos atuais gestores, né? O que os senhores quiseram com isso? Onde está a prova de que aquelas medidas brutais, restritivamente brutais, salvavam vidas? Eles não têm essa resposta. No mundo inteiro há essa... Em nenhuma parte do mundo existe essa resposta. E se não houver a resposta, eles têm que responder. Eles têm que indenizar o comerciante que teve a porta do seu comércio soldada. Então, isso é um ponto muito importante, porque está na origem da questão da segurança pública. Outro ponto, a segurança pública propriamente dita, eu acho que o ministro Tarcísio, ele mostrou na sua pasta ser um administrador dinâmico. Ele não fez, quer dizer, não foi só aquela questão de combater a corrupção num dos maiores focos históricos de corrupção da história brasileira, que é a área de infraestrutura em transportes, principalmente. Ele zerou a corrupção aí. Então, ele não é só alguém que soube, por exemplo, como fazer para aumentar a participação ferroviária, né, na matriz de transporte, que é o que está sendo feito no Brasil, diminuindo o custo do Brasil, escolher as obras que precisavam ser terminadas, negociar com caminhoneiros durante as diversas crises para que a categoria não fosse prejudicada. Trata-se de um político. Ele já é um gestor tão dinâmico a ponto de ter, né, essa credencial política. E é claro que, se debruçar com seriedade sobre a questão da segurança, tem tudo para fazer melhorar a situação das forças de segurança, das forças policiais, com bom senso, que é o que ele sempre usou na sua gestão no Ministério da Infraestrutura. Agora, alguns dos seus movimentos políticos recentes, para mim, ficaram difíceis de entender, como, por exemplo, o aceno ao apresentador da Atena para ser o candidato ao Senado, aí dentro desse grupo político, com todo respeito ao apresentador. Mas é alguém que vinha fazendo, né, como comunicador, tomando uma posição altamente refratária, insistentemente, reiteradamente refratária contra o trabalho dele, do governo a que ele serve. Né? Então, ficou estranho, porque assim, o técnico, quando passa para a política propriamente, ele precisa entender que o que o trouxe, ele já tem a credencial política, o que o trouxe para esse local foi o seu trabalho na gestão. Essa ideia da aproximação com o Datena eu não entendi. E aí, assim, se um personagem como o Tarcísio Gomes de Freitas passa a ceder a outras tentações, eu não vou nem falar de Sérgio Moro, né, o que virou aquele ex-juiz nesse político perdido que está aí. Aí ele vai perder o fio. Então, é isso, nós estamos sempre, em todo o espectro político, esperando que aquele técnico habilitado pelo que fez como gestor leve isto para a administração pública e para o cargo executivo e ponto final. Augusto. Achei admirável a declaração o vídeo que mostra as declarações, a primeira declaração do Tarcísio sobre segurança pública. Ele põe o dedo na ferida, ele diz que o governo paulista, e é verdade, estabeleceu uma trégua com o PCC. Não mexe com o PCC e o PCC também não faz barulho e vai roubando em paz, né, e assassinando e tal. O Tarcísio, com essa franqueza, ele vai, no mínimo, dar um trabalho enorme aos adversários, porque fica mais evidente a conversa mole, a conversa fiada, né, dos velhos políticos. Isso é a educação e saúde. Educação não, ele vai e mostra o que está acontecendo, e mostra com tanta segurança que uma repórter, outro dia entrevistando o Tarcísio, a repórter da Imprensa Velha, disse assim: mas o senhor não acha que vai ser difícil o eleitorado paulista aceitar o senhor que não nasceu aqui? Que essa repórter precisava aprender que, por exemplo, Jânio Quadros nasceu em Mato Grosso. Foi um dos maiores, né, campeões de votos aí de São Paulo. Essa repórter certamente ignora que Fernando Henrique fez a sua carreira, começou aqui como senador por São Paulo, primeiro suplente, depois assumiu. Ele é carioca e que o Lula é pernambucano. E que São Paulo
É a segunda maior cidade nordestina comparada com todas as capitais, em cada estado. Depois de Salvador é a cidade que tem mais baianos. Depois de Teresina é a cidade que tem mais piauienses. Então São Paulo é um mosaico do Brasil. E tem lugar, sobretudo, para pessoas competentes, que é o caso do Tarcísio e não é o caso da repórter. Como não é o caso da imensa maioria, se não toda ela, da imprensa velha.